horror cósmico e dark fantasy. Duas coisas que eu tenho certeza que você sabe dar inúmeros exemplos de cabeça. E eu não te culpo, afinal, são gêneros muito interessantes, com obras incríveis em cada uma. Mas quem sabe você não conheça o jogo que eu vou falar hoje, que inclui ambos os temas, e é simplesmente um jogo muito bom, apesar de ser rentão. Calma, já sei, vocês já estão querendo julgar o jogo só porque é rentão. E nesse vídeo eu não vou mostrar nada mais 18, as cenas vão estar lá no Privacy caso você queira conferir. Mas te falar que esse jogo aqui dá pau em muito jogo 2D lançado por aí, genérico pra caramba, porque ele tem uma vibe, e uma vibe que me lembra muito Bloodborne. E vocês sabem que eu sou muito fã de Bloodborne. E se você ainda não tá ligado qual jogo eu vou falar hoje, é Cine Sister. Cine Sister, esse é um jogo 2D de ação, side-scroller com elementos de horror cósmico e tudo mais, onde você joga como Rabiane, uma guerreira sagrada, uma freira, que é enviada para Quesária. Quesária era uma capital, uma grande cidade, que da noite pro dia foi invadida por algum mal desconhecido e seus habitantes transformados em monstros. E sobre essas criaturas e o que causa elas eu vou falar mais pra frente, pra não ficar muito confuso. E como a Rabiane, ela tem duas armas sagradas, e não são essas duas armas sagradas, mas sim uma espada e um arco, e apenas com isso ela deve ir até o epicentro do que está acontecendo e parar, seja lá o que for. E ao longo do jogo a gente vai descobrir que, bom, não sei se eles sabiam pra onde estavam mandando ela, mas realmente é bem questionável, porque essa ameaça é muito além do convencional. Não são só demônios, não são só orcs ou goblins, ou seja lá, aquelas invasões convencionais. O inimigo aqui é literalmente um horror cósmico, como visto em obras como Bloodborne. E apesar do jogo ter uma lore um tanto interessante e profunda, o porquê e o como disso nunca é explicado e ele não vai te explicar. A única coisa que você sabe é onde você tem que ir. E esse onde é o topo da Catedral de Quesária. E com esse objetivo, nós vamos em frente. O jogo começa em um esconderijo, que é basicamente um saguão ou safe room, onde nós podemos acessar o mapa e também mudar a dificuldade do jogo. E esse esconderijo ele fica nas redondezas da cidade, e nós vamos gradativamente avançando mais e mais para dentro dela. E bom, no começo do jogo não tem muito o que fazer, apenas acessar o mapa e escolher o nosso primeiro destino. Caso você não tenha percebido, você vai perceber assim que você chegar. O pixel art, a atmosfera, a arte, não só quão bem feita ela é, mas a direção de arte desse jogo é inteiramente incrível. Todos os momentos, todos os cenários, se eu pegar qualquer frame, ele vai ser pitoresco. E isso vai desde o começo, as áreas mais simples, até as áreas mais e mais elaboradas do jogo. Dá pra você tirar screenshot de várias coisas porque é simplesmente incrível. E bom, em quesito de controles, é bem simples. Você tem dois botões para atacar. Um você ataca com a espada e um você ataca com o arco. Você pode segurar o botão para mirar para onde você vai jogar suas flechas. Você tem um botão de pulo e você anda nos direcionais. Você tem uma quantidade limitada de flechas, mas quando você destrói projéteis inimigos, você ganha mais flechas. Apesar do jogo ser meio que melhor em controles, você consegue jogar de boas no teclado que nem eu joguei. E bom, a gameplay é simples, mas ainda assim meio lenta e metódica. A nossa heroína é um pouco incompetente, e apesar dela ser muito foda, ela não sabe usar suas armas direito. Por isso ela é meio desajeitada, mesmo quando você tá atacando com a espada, dá pra perceber, porque ela fica imóvel por alguns segundos até se recuperar. E infelizmente o jogo não tem combo, não tem parry, não tem esquiva, não tem rolamento. Então não dá pra dizer que é um Souls-like propriamente dito, já que o sistema de combate é basicamente
colar no inimigo, atacar ele enquanto ele fica stunado e fazer isso até ele morrer. Além dela ser bem lenta, o que não é muito problema, já que as fases não são tão longas entre si e não tem tantos inimigos assim no mapa. E embora eu não possa dizer que é um sistema de combate ultra mega trabalhado ou ultra divertido, ele é simples o suficiente para não ser chato. E se você tiver problemas com algum tipo específico de inimigo, você pode usar o arco e flecha para ficar mantendo a sua distância, e você definitivamente deveria fazer isso. Tá com problema com o boss? Flecha no cu dele. Inimigo grande que você não sabe kaitar direito? Flecha no cu dele. Inimigozinho padrão do jogo que você consegue derrotar com 2 hits de espada? Então aí nesse caso aí você é ruim mesmo, puta que pariu. E o que eu acho muito interessante do jogo é que quanto mais você avança até subir pra catedral, mais parece que você tá indo pro inferno. E eu acho que isso é de propósito. Cada fase é muito bem pensada, muito bem estruturada, e cada uma tem bosses únicos que são bem interessantes. O que é bem legal, porque o jogo não tem muitas e muitas fases, mas todas elas são bem densas. Tem muitos inimigos novos, bosses, algumas mecânicas exclusivas para cada uma, então não tem um senso de repetição. Então, apesar da gameplay ser bem simples, ele é bem divertido por essa questão de jogar várias coisas como situações e ambientes e novos inimigos. E é claro, não posso deixar de citar que possivelmente, se você for jogar, você vai zerar na primeira gameplay, porque o jogo tem mais ou menos 1h30 de campanha, o que não é muito longo, mas é perfeitamente aceitável para o jogo ser uma experiência fresca, que não consome muito tempo da sua vida, mas bonito o suficiente para ser marcante. Então, ponto muito positivo. E vamos falar agora do interessante hentai do jogo. Quero que vocês queriam saber, né, seus safados? Mas deixa eu falar uma coisa interessante. O aspecto mais 18 desse jogo ocorre apenas depois de ser derrotado. Esse jogo é basicamente um jogo Ryona, que é um fetiche onde você basicamente gosta de ver a protagonista sofrendo e sendo... Bom, você sabe, né? As mortes desse jogo vão geralmente resultar no seu personagem, a Rabiane, sendo violada. E se eu não tiver cortado aí na edição, você já deve ter percebido que no lado esquerdo você tem um retrato da Rabiane que indica o estado dela, né? Se ela estiver danificada, a roupa vai estar mais rasgada, coisa do tipo. E bom, quando você tá nas cenas mais 18, aquele retrato vai mudar para indicar o que tá acontecendo com ela e você vai ter animações na tela em pixel art acontecendo. Tem mais de 40 cenas nesse jogo. A maior parte delas são meio rápidas, mas todas elas são de altíssima qualidade. E é claro, você já sabe que o jogo é Dark Fantasy, você já sabe que ele é um rentão Ryona, então obviamente não vai ser só coisa normal que vai ter nessas cenas. Você pode esperar pelo menos mortes dolorosas, engravidar de um porco demônio gigantesco, ou coisas que fazem a cena do cavalo de Berserk parecer brincadeira de criança. O jogo é bem criativo nesse aspecto, então, e ele encaixa muito bem no quesito terror. E o lado positivo também é que se você for do tipo que não gosta desse tipo de conteúdo, tem uma versão do jogo que não tem o mais 18. Sendo essa a versão que você encontra na Steam, chamada de Light Version. Então cuidado se você for comprar o jogo na Steam, porque a versão da Steam não tem o mais 18. Aviso. Se você quer ver as coisas, não vai pela Steam, beleza? Então vamos lá. Vou falar um pouco sobre todas as fases e o que a gente vai enfrentar nelas. Os bosses do jogo e tudo mais. E no final eu explico um pouco melhor da história. A primeira fase é a Floresta dos Mortos. É basicamente o caminho do lado de fora da cidade até a cidade em si. Obviamente é a fase introdutória, inimigos mais simples e tudo mais. E sobre os inimigos, o primeiro que nós vamos encontrar no jogo é o zumbi. É o mob mais básico. Ele basicamente dá uma corridinha e tenta te bater. E se você for morta por ele na cena, ele derruba a Rabiane
e arranca a cabeça dela. É bem brutal, mas bem da hora. E bom, vou falar um pouco da lore dos inimigos, pois o criador já deu algumas explicações sobre eles em um blog chamado Cien, e com essas explicações fica mais fácil de entender a lore do jogo e um pouco mais sobre os inimigos, dando mais profundidade a eles. Os zumbis foram corpos que foram abandonados na floresta e eles começaram a se mover pela influência do ser maior que veio sobre Quesária. E esse surto de zumbis não veio por uma praga como vírus ou coisa do tipo, mas sim a mera presença do ser que causou isso tudo. Bem da hora. Na primeira fase ainda você tem umas partes que tem uma espécie de pântano que você tem que passar pela lama e tudo mais. E aí você tem o Slime, que é essa criatura gosmenta, maldita, que parece lama viva e ataca rastejando até você e te dando golpes. E essas slimes são basicamente os zumbis que foram os corpos abandonados na floresta, os que caíram e foram enterrados na lama e se decomporam na água e tudo mais, eles voltaram como essas slimes. Então são basicamente zumbis que estavam em decomposição na lama e eles se fundiram e viraram essa slime maldita, que se pegar a Rabiane e matar ela, tem uma cena bem nojenta onde eles envolvem o corpo dela e começam a digeri-la. E bom, no final da fase você geralmente encontra o boss. E o boss dessa fase é Ashley. Isso, o nome dessa porra é Ashley. É um bicho bem lento que vai se rastejar até você e ele te mata em um hit. Então é basicamente você ficar de longe atirando flecha e quando acabar você finaliza com a espada. Tem outras mecânicas interessantes, por exemplo, você tem algumas lâmpadas que ficam penduradas no teto e se você atirar com a flecha ele cai e causa dano de fogo, o que pode fazer o bicho recuar, que é interessante. E a lore é que essa criatura foi resultado de um experimento feito na catedral, onde ele foi jogado na floresta e começou a devorar corpos até crescer em tamanho e se tornar essa criatura. E ele foi baseado no boss final do Resident Evil 2, em quesito aparência, no caso. E bom, se você morrer pra esse bicho, a criatura vai pegar a Rabiane com os tentáculos, engolir ela e digerir dentro do próprio corpo, onde ela vai, tá sendo atacada por tentáculos, digamos assim. A segunda fase é a Árvore da Paz, onde antes era uma grande árvore responsável por uma grande história relacionada à floresta e à cidade de Quesária. Agora é basicamente um inferno cheio de plantas que querem te matar para te transformar em parte da grande floresta. Basicamente, as criaturas que viviam aqui não eram perigosas, mas foram transformadas em parasitas e desenvolveram um desejo de carne, basicamente carne humana, depois da chegada do ser maior. A gente vai ver no final do jogo. E foi isso que transformou essa floresta na bagunça que é. E bom, essa aqui, pra quem não tem muita noção de plataforma e coisas do tipo, é a pior fase do jogo de longe, porque basicamente ela tá repleta dessas armadilhas que ficam cuspindo fumaça em certos intervalos, e se você chegar nelas e for atingido, você vai ser capturado por vinhas e começa a sofrer bastante dano, e é bem rápido delas te matarem. Matarem assim, né? Porque na cena de morte, a criatura começa a enrolar os tentáculos na Rabiane e digamos que a planta começa a mamar nela com esses tentáculos. Então, não é muito legal. E o resultado dessas criaturas parasitas a gente pode ver nessas eras, que são esses monstros plantas que têm um formato humano e atacam corpo a corpo. E eles são basicamente corpos que foram parasitados pelos esporos e se tornaram essas criaturas parasitas que funcionam mais como zumbis espalhando o poder da floresta. Elas foram inspiradas na Ivy do Resident Evil 2, e por isso elas têm o mesmo nome, o que é interessante. E se você morrer pra elas, ela vai arrancar a cabeça da Rabiane e devorar, e não é um destino muito bom. Nessa fase nós também temos os esporos, que são bem chatos, nessas criaturinhas que caem do céu. Você tem que desviar ou dar um golpe de espada pra matar eles. E se você morrer pros esporos, você basicamente vira uma Ivy, indicando que é assim que acontece a transformação. E nós também temos o cogumelo, que é esse zumbizão, que é quase uma evolução do Ivy, onde os cogumelos basicamente estavam buscando nutrientes e encontrar esses nutrientes em corpos humanos. E por isso nós podemos ver um osso, de uma caveira ali, indicando que esses cogumelos eles comeram
cadáveres e se transformaram nessas criaturas. E esse bicho é bem chato, eu sempre mato ele com flash, porque ele não toma stagger quando você dá os golpes físicos, então é bem melhor atirar de longe. Flash não vai faltar nessa fase, é só destruir os esporos que você ganha mais. E bom, depois de passar desse inferno, onde você tem que sair pulando e pulando e pulando, oceano de planta e cospe gás, você chega no final da fase. Você encontra o Arauto da Primavera, o boss dessa fase. Ele tem 2 ataques, ele invoca tentáculos do chão, é bem de boa de desviar. Você tem basicamente que ficar pulando e batendo no olho da planta até ele fechar. E quando fecha, ele faz o segundo golpe, que é uma chuva de esporos, daqueles que você já conhece, que você pode ou desviar ou bloquear com a sua espada, né, atacando eles, mas é bem chatinho, eu morri algumas vezes pra isso. E você faz isso e repete, 3 vezes deve ser suficiente, é só ficar pulando e batendo no olho, desvia de esporo, bate, pula, e ele morre. E se você morrer pra isso, você pode esperar um rentão de tentáculo e depois ser devorado e tentáculo e dissolvido em ácido e tentáculo, e eu não quero lembrar muito disso. Vamos pra próxima fase. Ai, os túneis. Ai, meu Deus, eu odeio essa fase. É uma fase basicamente repleta de aranhas. A temática dessa porra são aranhas e eu não gosto de aranhas. Mas beleza, a gente faz um esforço. Esse túnel era basicamente para entrar na cidade. Eles estavam abandonados e tinham aranhas pequenas, ovos de aranha, coisa padrão. E quando a criatura desceu, o bicho Lovecraftiano no caso, eles sofreram mutações e se tornaram esses monstros horrendos. O primeiro inimigo que você encontra é uma aranha gigantesca que pula em você e faz golpes corpo a corpo. E se te matar, ela te derruba e começa a botar ovos no seu corpo, o que é traumatizante. Eu não gostei não. E enquanto você avança, vão ter alguns lugares onde vão descer essas aranhas penduradas e vão cair na sua cabeça, o que é bem ruim. Eu não gostei não. Mas é bem de boas, é só você esperar baitar ela pra ela descer e ficar batendo de longe. Porque se você chegar perto o suficiente, a criatura te agarra e começa a sugar o seu sangue. Se você não conseguir sair, é game over. Ela vai te levar pro teto e te amarrar em uma teia e fim de linha. Nós também temos as aranhas, que são bebês aranha. Elas saem dos casulos e pulam em você. E você tem que aprender o timing certinho para você dar o golpe de espada e bater nelas enquanto elas estão no ar. É interessante, mas não é muito difícil não, na real. E bom, você vai avançando, desviando das aranhas, matando elas, pulando por obstáculos, até você chegar em uma sala um pouco suspeita, onde você encontra a Mamãe Aranhona. Bom, ela é basicamente uma aranha pendurada que fica tentando cair em cima de você, mas é só desviar e bater nela. O chato é que ela fica invocando outras criaturas, como aranhas maiores, e se você não der conta disso também, elas vão se aglomerando e aí fica mais complicado pra você derrotá-la. Eu teria cuidado pra não morrer pra esse bicho, porque a cena é bem traumatizante, já que é uma versão mais bizarra da morte pra aranha, onde essa criatura te leva pra um ninho e vamos dizer que bota tanto ovo em você que você vira uma ninhada inteira, digamos assim. Eu prefiro nem comentar. E bom, depois você derrota essa criatura, o que é estranho, já que é basicamente no meio da fase. Você começa a sair da sala quando de repente uma parede gigantesca de aranhas começa a perseguir você. E é basicamente uma daquelas fases de corrida contra o tempo. Você tem que fugir, desviando de aranhas pequenas, aranhas que se penduram, correndo para tentar chegar no final da fase antes que elas te alcancem, senão é morte na certa, onde milhares de aranhas consomem o corpo da Rabiane. E isso me dá arrepio só de pensar. Então, evite, por favor. Mas no geral, essa fase é bem curtinha, bem rápida. E essa mecânica da parede te perseguindo depois de você enfrentar o boss é bem único e consegue realmente te deixar tenso, com medo do que pode acontecer se eles te pegarem. Mas se você for com paciência e não desesperar, dá de boa pra você passar e ir para a próxima fase. O vilarejo abandonado. Esse era um vilarejo que ficava nas proximidades de Kessária e foi alvo de vários experimentos, onde você vai encontrar um cenário parecido com Resident Evil 4, onde você é um forasteiro e zumbis parasitados vão atrás de você, basicamente. E o que aconteceu com esse vilarejo foi que todo o contato com o mundo exterior foi perdido depois da chegada daquele ser que você ainda não sabe exatamente o que é. E todos aqueles que entraram lá pra descobrir o que estava acontecendo sumiram. E quando você chega, você descobre a verdade, encontrando as pessoas infectadas. O mob básico dessa fase, que foi basicamente um humano parasitado em experimentos, que entra no corpo humano, deforma ele
e basicamente a pessoa segue os comandos do parasita. Se esse comando não for dado, ele age normalmente, como se fosse uma pessoa padrão. E por isso você vê eles fazendo coisas de pessoas normais, como cozinhando, coletando coisas e por aí vai. E bom, nessa fase tem muitas cenas de rentão, porque se você for capturado por qualquer um dessas pessoas infectadas, você não morre direto. Na verdade, você é levada para uma cabana onde a Rabiane sofre um gangbangzão enquanto os parasitas tentam entrar no corpo dela, digamos assim. E bom, se você for capturado 2 vezes, a posição muda, 3 vezes as posições mudam também, e na 4ª vez a Rabiane fica infectada com um parasita e aí você finalmente morre. Então, basicamente, sempre que você morre nessa fase, você tem uma 2ª, 3ª e 4ª chance, basicamente. Porque você consegue escapar depois da cena mais 18 e aí você volta pra onde você tava. É bem interessante, é uma mecânica que só aparece aqui, nessa fase, mas é bem criativo. Bom, temos as fêmeas que também foram infectadas, as mulheres da vila, e elas não têm ataques diferentes dos homens. Você pode passar por elas sem matar. Se você matar elas, o parasita voa de dentro e tenta te acertar, o que é muito chato, porque te dá dano e é difícil de desviar. E é dito que o parasita e a mulher é mais compatível e por isso elas são mais tranquilas e não tentam te matar direto. E bom, na fase você vai encontrar também algumas caixas e corpos onde o parasita se abriga e ele vai pular e tentar acertar você. Mas é bem de boa de desviar, é só você baitar o parasita e sair de perto, que ele passa e morre. E avançando na aldeia, você encontra algumas armadilhas de corda, que se você pisar, você é presa de cabeça para baixo e depois levada lá pro cantinho especial como se tivesse sido morta. Basicamente é uma armadilha de insta-kill. E se você conseguir passar por tudo isso, você chega em um porão, onde isso aqui acontece. E agora é atacar, atacar, atacar e correr o mais rápido possível, porque os inimigos atrás de você são infinitos e não tem muito o que fazer. Se você conseguir fugir, você vai ter um poço e você vai ter que se jogar, onde você avança mais pro centro da aldeia, encontrando o açougueiro, esse bicho gigante que dá dano pra uma porra e eu só mato ele com flecha porque chegar perto dele é muita sacanagem. E a cena de morte dele é extremamente brutal. Ele pega a Rabiane, corta ela inteira e pendura como se fosse um porco e é brutal. Chegando no final dessa fase, nós encontramos uma espécie de cama com uma cortina que quando você abre, você vê isso aqui. Que porra é essa? Esse é o boss final da Vila Abandonada. Um bebê gigante, mutante, distorcido, que ficou de tamanho gigantesco. E o golpe dele é basicamente se abaixar um pouquinho e pular pra cima de você tentando te esmagar. E a mecânica é basicamente bater nele, bater nele, bater nele, pulando pra trás. E quando você causa dano suficiente, um tentáculo sai das costas dele e você tem que ficar batendo nesse tentáculo. A luta é bem de boa, não é muito difícil, é só você manter a sua distância e ou usar flechas, ou aprender o padrão de kite, que você consegue derrotar ele de boa. E a lore dessa criatura é que basicamente o parasita e esse bebê eram extremamente compatíveis e eles acabaram se fundindo e se transformando nessa entidade especial, onde essa criatura precisa de muitos nutrientes para manter o seu corpo e as pessoas da vila o cultuam como um deus. Então as vítimas capturadas são dadas para ele como alimento, onde ele as absorve, o que é bem bizarro. E a inspiração é claramente o Dan Burrows de Clock Tower 1, que é o boss final do jogo. E é também um bebê mutante, louvado como um deus e alimentado com sacrifícios constantemente. A semelhança é clara e, bom, é inegável que é uma inspiração. E, bom, na cena de morte, caso você seja esmagado pela criatura, o bicho ele começa a pegar o corpo da Raviane com tentáculos e começa a mamar nela, enquanto ela é basicamente totalmente penetrada por tentáculos, digamos. Você não precisa ver isso. É só vamos para a próxima fase, por favor. Os esgotos da catedral. Depois de passar pela vila, você finalmente consegue chegar na base dos esgotos para poder invadir o lugar.
E essa fase é a mais nojenta de longe. Primeiro porque é um esgoto, segundo essa lama gosmenta, nossa, nojenta pra caralho. E os inimigos dessa fase são lesmas. Basicamente lesmas. Que pulam em você e tentam te agarrar e te gosmar. Nossa, é bem nojento. Principalmente a cena de morte, onde várias lesmas se juntam na Rabiane e começam a sugar ela e... É bem ruimzinho. Também tem a lesma gigante. É um bicho que fica cuspindo uma espuma de longe, o que é chato, você tem que ficar matando os projéteis com a espada pra poder se aproximar e derrotar ele. E bom, depois de passar por um rio de desgraça, de merda, de lesma e tal, você finalmente chega em um cultista e começa a perseguir ele, em busca de mais informações. E na fuga, ele começa a invocar centopeias, que são esse mob que é fácil de matar. Ele também invoca raios e alguns golpes pra tentar te matar no processo, mas é bem de boa. Você só segue ele, enfrentando tudo que ele joga pelo caminho, e quando você chega no porão da catedral, ele pula e você pula logo atrás dele. Onde isso que acontece? Eita porra, que diabo é isso? Bom, esse é o boss do esgoto. É uma lesma gigantesca com esses tentáculos de lesma menor. E, bom, é complicado. Bem nojento e bem feio. Esse bicho é basicamente um boss que você tem que matar à distância. Ele tem basicamente 3 ataques. Ele joga lesma em você, ele cospe o projétil de lesma, e a mecânica dessa luta é basicamente você matar os projéteis e as lesmas que são jogadas em você para estacar bastante flecha no chão, e aí você atira flechas para tirar as 2 cabeças lesmas que ficam na frente do corpo principal, e aí você atira no corpo principal até os tentáculos menores voltarem e bloquearem seu caminho de novo. Basicamente você atira flecha, atira flecha, atira flecha, aí chega no corpo central, atira mais flecha, e quando acabarem suas flechas, você espera os tentáculos voltarem e começa a usar a espada para derrotar os projéteis e pegar flechas para atirar de novo. É bem de boa. É uma luta interessante, é uma luta onde você só usa o ar, que é uma mudança das boss fights que você teve até então. Mas se você perder, você vai ter uma das piores cenas, onde a criatura basicamente come a Rabiane e dentro do estômago ela é tentaculada e impregnada com ovos de lesma, e depois de um tempo a Rabiane começa a parir lesmas e, nossa senhora, é muito nojento, cara. Vamos para a próxima fase, pelo amor de Deus. E por fim, temos chegado à Catedral de Kessária, o epicentro onde tudo isso começou e a raiz de toda essa maldição. E os inimigos aqui, eles são 8 ou 80. Tem alguns que são muito chatos, como é o caso do gigante, e parece bem o açougueiro, mas ele tem alguns golpes diferentes. Ele corre pra cima de você, tentando te bater e tudo mais. E ele é uma espécie de mini-boss. De acordo com a lore, ele foi levado pelos cultistas, ele era só um cozinheiro na vila abandonada. E os cultistas deram uma lavagem cerebral nele e fizeram procedimentos para mudar o seu corpo e deixar ele meio mutante assim como ele é. Nós também temos a assassina, que é essa mulher com uma gaiola na cabeça e uma faca bem afiada em suas mãos. E ela era uma mulher da vila abandonada e foi também levada pelos cultistas, onde ela sofreu lavagem cerebral e agora é uma espécie de executora. Bem creepy. E bom, avançando pela catedral, nós chegamos em uma área estranha, onde tem uma dama de ferro e um portão trancado. E se aproximando do portão, isso aqui acontece. E essa é a Dama de Ferro, um dos boss mais difíceis do jogo, porque ele tem algumas mecânicas bem chatas. O que acontece? Ele usa 3 ataques ao mesmo tempo. Primeiro, o caixão abre e começa a puxar você para perto dele. Você encostar no caixão, já era game over, ele fecha e te mata instantaneamente. O segundo golpe são essas correntes que aparecem no teto e depois elas caem e tentam te estrangular, o que também dá bastante dano. E por fim nós temos essas 2 garfos, facas voando, que são jogadas em você e também dão dano. Você tem que lidar com essas 3 coisas enquanto tenta acertar a Dama de Ferro, que quando você tá em um ataque continua te puxando para perto dela, então
é bem difícil. O truque que eu aprendi é que se você bater nos garfos que ficam voando, eles conseguem morrer de maneira permanente, e aí você não tem mais que se preocupar com eles. Não só isso, mas quando eles caem, eles ficam presos no chão, e aí você não consegue ser puxado através deles, tendo que se preocupar somente em desviar das correntes. E aí sim fica mais fácil de você conseguir derrotar. E bom, essa criatura, esse ser, a Donzela de Ferro, era usada como uma ferramenta simbólica para as forças mais baixas da catedral perseguirem, torturarem e executarem aqueles que se rebelavam contra a igreja. E com a chegada da criatura Lovecraftiana, o ressentimento e a dor, os fantasmas basicamente causados e mortos ali, fizeram com que a criatura tomasse vida e ficasse, entre aspas, assombrada. Então é isso que causa a Dama de Ferro a ficar viva, digamos assim. O que é bem interessante em lore. E bom, avançando, afinal esse boss não é o boss final, ele é apenas um intermédio, um mini boss, mas é bem interessante. E explorando o resto da catedral você encontra os cultistas, que têm a mesma aparência com aquele que você encontrou no esgoto, mas os padrões de ataque são diferentes. Ele tem um ataque vermelho, onde ele usa lasers que saem do chão, e um ataque azul que tenta te transformar em pedra, que é perigoso. E você pode ver pelo mapa várias outras freiras, ou petrificadas ou mortas, indicando que elas lutaram para defender a catedral, mas todas faleceram. E em lore, esses cultistas são humanos que são meio loucos, e eles assumiram a catedral para se comunicar e invocar esses seres superiores, usando e cultivando o poder deles. Então eles basicamente são cultistas que louvam, mas também roubam o poder da criatura que está lá no topo e usam magia com o poder dos seres supremos. E se você morrer para eles, você vai ter o mesmo cenário que acontece lá no vilarejo, onde eles meio que te prendem e te abusam, e você consegue escapar e tudo mais, e aí voltar para onde você tava. E quanto mais vezes você morre, pior fica o abuso, onde a Rabiane acaba sendo alvo de lavagem cerebral, enquanto eles usam ela, digamos assim. E se aproximando do final da fase, nós temos o Gigante Mutante. Parece o açougueiro que você enfrentou anteriormente, só que parece bem mais avançada a transformação dele. E ele é bem chato, ele fica avançando pra cima de você e tentando te bater. Eu só mato ele com arco e flecha mesmo e foda-se. Nem me preocupo muito não. E no final da catedral você chega em uma área aberta, onde a música simplesmente para e você avança para o epicentro de tudo isso. Você encontra alguns monstros esquisitos, como essa criatura aqui, e ela basicamente olha pro chão e fica azul, indicando que ele tá observando. Se você pisar, ele te mata instantaneamente, usando uma magia para te deixar charmada, e essa criatura basicamente enfia tentáculos em você e começa a sugar a sua energia vital, digamos assim. E essa criatura é uma homenagem aos amígdalas do Bloodborne, e ela é parte do ser maior que está atormentando Kessaria, como se fosse um braço ou um dedo ou alguma coisa assim. Faz parte do bicho central. E você não luta contra ele, você simplesmente passa despercebido enquanto ela tá olhando pro chão. Quando ele para, você passa. E avançando, isso aqui acontece. Essa criatura, esse olho gigantesco, é o Observador. Ele é o ser Lovecraftiano responsável por tudo. Ele é o boss final, mas você não enfrenta ele agora. Na verdade, ele fica olhando uma certa área, e se você for visto, você morre instantaneamente. Com uma cena então, e seu objetivo é só passar despercebida mesmo, desviando de tudo essa parte, para chegar pro outro lado, e você sobe mais ainda para chegar na fase final do jogo, o Pesadelo da Sacerdotisa. Esse lugar no topo da catedral é um espaço onde a realidade e a ficção estão misturados. Quando você chega, ele parece o esconderijo da Rabiane, mas assim que ela entra, ela é possuída por pesadelos, sofrendo lavagem cerebral, e você pode até ver que as pupilas dela ficam vermelhas, parecem esbranquiçadas, indicando que ela tá possuída por algo. E ela é arrastada para dentro do pesadelo. A Rabiane encontra uma espécie de lesma, onde a Rabiane, ainda possuída, se aproxima dessa lesma e começa a copular com ela. Aceitando esse destino, o pesadelo se intensifica,
quando o observador aparece na janela e a Rabiane então consegue despertar. Percebendo que ela está numa ilusão, a Rabiane acorda e consegue rasgar o casulo onde ela estava presa e emergir dentro do corpo do pesadelo. E aqui você tem a última boss fight. A primeira fase é bem simples, ele vai invocar monstros de mapas que você passou, como o cogumelo gigante, a aranha, e quando você mata todos eles, o boss final finalmente aparece. Ele é um olho no centro da fase que mira em você e joga um raio, e você tem que ficar basicamente rodando a fase para desviar, enquanto ataca a criatura, pulando nos candelabros e tudo mais. Bom, essa parte não é muito difícil, é só você ter paciência e ficar desviando e atacando ao mesmo tempo, que você consegue ficar de boa. E quando você finalmente consegue destruir, isso aqui acontece. E é isso. A Rabiane conseguiu chegar ao cerne da criatura, destruir o seu avatar, entre aspas, cortando assim a conexão dele com a nossa realidade, mandando ele para seja lá de onde ele tenha vindo originalmente. Essa criatura chamada de Observador é o responsável por tudo que acontece no jogo, tomando esse formato de monstro-olho. E o objetivo dessas criaturas, além de invadir o nosso mundo, também é expandir o seu poder, copulando com mulheres no mundo para que elas deem à luz às suas crianças. Basicamente, a ilusão que a Rabiane estava inserida tinha o objetivo de engravidá-la e fazer com que ela fosse a mãe de seja lá o que quer que seja que nasceria dessa união. E sobre o final do jogo, não é canonicamente mencionado se derrotar o pesadelo, salvar Kessaria ou se tornar a mãe seja o que realmente aconteceu. O que nós sabemos é que a Rabiane foi escolhida porque ela era capaz de engravidar e por isso ela seria perfeita para ser a mãe. E nós até podemos ver algumas fêmeas na história, mas todas já foram ou transformadas em monstros ou petrificadas ou mortas, como as freiras que nós temos na catedral. A Rabiane sendo a única mulher que chegou até o Observador. Então, com esse final aberto, nós zeramos o jogo, mas as coisas ainda não acabaram. E aí nós entendemos um pouco mais sobre a história do jogo. No mundo de Sinicista, ou pelo menos nesse país, existem esses eventos que são surtos de abominação. Eles são resultados de entidades de um plano diferente da realidade, encontrando uma brecha para passar para o nosso mundo. Essas entidades não têm nome, não têm forma, e elas não conseguem se manifestar no nosso mundo completamente, mas podem bagunçar as leis e a realidade, e por isso a gente chama eles de forasteiros, sendo que o que nós enfrentamos a gente chama de o Observador, por causa do olho e tudo mais. E ele é uma forma invocada de se manifestar, mas não é a sua forma verdadeira. Eles não são do mal, mas a manifestação bem-sucedida tem uma consequência muito grave, que é expandir a influência deles. E eles usam essa influência em pessoas que têm o potencial para trazer eles para o mundo humano. E é por isso que eles escolhem sacerdotes que vão se tornar membros de cultos. E foi exatamente o que a gente viu no primeiro jogo com os cultistas e tudo mais. A natureza deles é completamente alienígena, não dá para entender a sua presença, nem o jeito que eles operam, mas simplesmente que a morte, a mutação de humanos é algo normal que acontece quando eles entram na área de influência deles. E as mulheres que
se provam receptáculos dignos, são usadas para aumentar essa influência através de criação de filhos, digamos assim. E bom, esses surtos são causados pela influência dessas criaturas ficando mais fortes. Eles mudam basicamente a realidade. Isso permite que esses monstros irreais se tornem comum, o que também pode acontecer por intervenção humana, pois os cultistas podem usar o poder que eles conseguiram dos mestres deles para transformar as pessoas e vilarejos, como a gente viu no começo do jogo. Os cultistas se isolam em vilarejos, em lugares, para poder fazer esses lugares de base para expandir o domínio do seu mestre. E alguns deles são até mesmo colocados para buscar mães em potencial para serem levadas até os forasteiros, ou ameaças também como a Irmandade da Purificação, que é, no caso, a facção que a Rabiane faz parte. E os experimentos que são feitos e foram feitos no primeiro jogo são para ajudar a encontrar um método de trazer esses forasteiros para o nosso mundo de maneira completa. Mas, obviamente, os humanos são muito fracos para fazer isso. E é basicamente isso que acontece. E também a influência do forasteiro na Terra faz com que os humanos não consigam trazer as leis de nascimento padrões. Por exemplo, gravidez não acontece mais, ou abortos acontecem, ou criaturas deformadas nascem. Basicamente, os humanos não conseguem produzir uma próxima geração sob a influência de um forasteiro. Aí você combina isso, os experimentos dos cultos e os monstros, os humanos basicamente morrem se não tiverem a ajuda de facções como a facção da Rabiane e a Irmandade da Purificação. Agora, por que eles mandam mulheres para fazer isso? Porque a Rabiane foi escolhida? Tem algumas teorias sobre isso. A primeira é que homens possivelmente são mais fáceis de serem corrompidos, afinal, a oferta de poder ou a tentação dos desejos e coisas do tipo podem fazer com que eles acabem se juntando aos cultos. Outra é que uma das únicas formas de cortar a ligação de um forasteiro com o mundo é no momento que a irmã está no pesadelo. E foi basicamente o que a gente viu a Rabiane fazer e deu certo. E uma coisa que nós não sabemos ainda, porque não é citado no primeiro jogo, mas é explicado no segundo, é que as Irmãs da Ordem têm algo chamado Bênção da Infertilidade, que é concedida a elas para elas não se transformarem em mães desses seres malditos. E essa bênção pode ser quebrada por essas criaturas, fazendo assim um bom equilíbrio entre se aproveitar das fraquezas do ser, mas também poder ser consumida pela sua influência. E por aí vai. E bom, isso explica mais ou menos a lore do jogo até então, mas ainda tem mais conteúdo pro jogo que eu vou mencionar. Então não sai ainda. Quando você zera o jogo, você libera 2 fases novas. Uma fase chamada Lembranças, que é basicamente uma galeria onde você pode ver todas as cenas rentão, sendo todas desbloqueadas, você não vai ter que ir lá se matar pra pegar elas. Você ainda consegue dar zoom in e zoom out nas coisas, então é bem interessante. E você também libera uma roupa nova, a roupa branca da Rabiane, e a opção de usar flechas infinitas, sem ter que se preocupar mais com munição, que é incrível. E bom, algumas pessoas dizem que a roupa branca da Rabiane simboliza que o final verdadeiro seja o dela se tornando a mãe para o observador. Seria uma espécie de roupa branca de casamento, de noiva, no caso, e enfim. Tem umas teorias bem loucas, mas não sei se a gente pode confirmar elas com base só nisso. O que é importante mesmo é que as 2 fases novas que a gente liberou são muito da horas. Então vamos lá falar sobre elas. E a primeira das fases adicionais é a Fazenda de Animais. Uma fase onde nós podemos ver o efeito daqueles mesmos parasitas usados na vila, porém dessa vez utilizados em animais para fazer eles crescerem. Bom, essa fase é bem bonita, bem perturbadora. Além de ser uma das fases mais difíceis, a mais difícil, na verdade, na minha opinião. Já que assim que você entra na fase, ele é uma espécie de, sei lá, parece uma úvula que fica no teto e você tem que ficar atirando flechas. E ele fica cuspindo parasitas daquele mesmo tipo que você encontrou no vilarejo. Como o bicho cospe parasitas de maneira aleatória, é um pouco difícil de desviar. E elas são bem chatas, porque se uma te agarra, você fica stunado. E aí outra vem e te agarra e você fica stunado. E é bem chato. Porque se várias pegarem você ao mesmo tempo,
você basicamente só morre. E de acordo com o desenvolvedor, esse boss é a fase final de um animal que foi exposto ao parasita. Ele vira basicamente um criadouro de mais parasitas, espalhando assim a infecção. E bom, depois de derrotar esse inimigo e avançar, você encontra mais inimigos, que são uma espécie de homem-porco, que não são muito difíceis, mas se você for pegue por eles, você vai ter várias cenas de morte, que pioram quanto mais você morre. E a temática das mortes dessa cena são a Rabiane sendo ordenhada por leite, como se fosse uma vaca, e os peitos dela são crescidos com parasitas e ela fica sendo sugada, digamos assim, que é bem bizarro. Como se não bastasse, passando dessa parte, você tem um encontro com o porco parasita, que fica correndo pra cima de você, e a única forma de desviar é pulando por cima dele, e um time bem certinho pra você fazer isso. E esse desgraçado, obviamente, quando te mata, pula em cima de você e começa a coitar. Uma cena traumatizante que tem tanto em Lona quanto aqui. Gostaria de destacar que o porco do Lona é tão ruim quanto o porco dessa porra aqui. Mas enfim, daqui é a primeira vez que você encontra inimigos que também têm escudos. Esses escudos bloqueiam flechas, você tem que destruir eles com golpes melee para dar dano, realmente. E são muito chatos. Mas dá pra você resolver se você mantiver a distância e ir caetando até quebrar o escudo e depois é só finalizar na flecha. E se você morrer aqui, a Rabiane é basicamente usada como peça de açougue e arrancam os braços, as pernas dela, a cabeça e botam o torso dela como se fosse um porco. É bem guri. E depois desses desafios, vem o boss mais desgraçado da porra desse jogo. O porco gigante mutante. Ai, como eu odeio esse desgraçado. Vamos lá. É uma cabeça de porco gigante com 2 braços que te perseguem e tentam te bater. Ao invés de dar dano em você, esse bicho te empurra pra fora da arena, onde tem centenas de porcos esperando pra te fazer de lanchinho. E os golpes dele te empurram, coisa de você estar no meio da fase e ser jogado pra fora da arena, morrendo instantaneamente, ou seja, nem importa quanta vida você tem. Se você cair, você morre. Pra você matar o boss, você precisa destruir essas veias, esses tentáculos que estão nos braços do porco. Porque é um saco de atingir essa porra, porque se você se posicionar errado, você vai ser jogado para fora da plataforma. É horroroso de fazer isso aqui, porque em alguns golpes você tem que baitar os hits e o bagulho ainda tem muita vida. Eu juro, eu passei basicamente 1 hora para matar essa porra desse boss, e meu boneco ficava preso ou era simplesmente jogado para fora da arena. Nossa, foi horroroso essa fase. Mas tudo bem, depois de destruir um braço, a língua do porco fica exposta e você bate. Depois é só fazer a mesma coisa com o outro braço e aí ele morre. Mas ainda assim, é o boss mais chatinho do jogo e me deu muita raiva. Mas passando disso, nós temos agora a última fase. E a última fase é o laboratório, considerado por muitos a fase mais difícil do jogo, já que nessa fase você tem um inimigo nível de boss no começo, no meio e, é claro, no fim também. E aqui você começa no elevador, o mesmo que você pega lá no mapa da catedral, mas dessa vez ele desce ao invés de subir. E enquanto ele desce, você tem o primeiro boss dessa fase. São 4 cultistas com cabeça de monstro que ficam flutuando acima de você e eles usam magia, invocando espinhos e alguns deles protegidos por escudos dessa cor roxa. Você tem que basicamente pular e bater para matá-los, porém quando você faz isso, o monstrinho, que é a cabeça deles, cai no chão e começa a virar um inimigo te perseguindo, que é bem chato. E para vencer deles, você tem que matar todos eles antes que eles respawnem. Porque mesmo que você mate, eles respawnam. Então você tem que basicamente fazer um Paranauê, onde você pula, desvia, mata o bicho. E você tem que matar os 4, todos de uma vez. Isso realmente foi bem difícil de fazer, já que eles não param de te atacar em nenhum momento. E o seu arco aqui é basicamente inútil. E se você morrer, um dos parasitas vai tomar a cabeça da Rabiane e ela vai virar um monstrinho parasitado que nem eles. E bom, considerando que você consiga derrotar todos, o elevador finalmente chega no laboratório. E avançando, você encontra centenas de experimentos e corpos mutilados. E na frente, um semi-boss
o Rato Rei. Apesar de ser um semi-boss, ele é muito chato. Ele tem um golpe melee onde ele dá dashes em você, e um ataque que te agarra, te joga longe e pula em cima de você. Causa muito dano e é quase impossível desviar desse golpe dele que ele pula. O esquema realmente é ficar em uma certa distância para ele não pular em cima de você e ficar usando flechas até a luta acabar. E bom, quando você vence, ele não morre, mas ele perde um dos seus braços. E ele foge em dor, quebrando a parede, assim. E aí você consegue seguir ele em uma área onde tem centenas de corpos empilhados, alguns ainda vivos. E aí você vai ter inimigos centopeias que ficam atirando de longe de você. E são uma versão daquelas lesmas que tem no esgoto, basicamente. E passando disso, você chega numa parte onde é basicamente plataforma, você tem que sair pulando até subir até o teto. E se você cair, é morte instantânea, onde alguns inimigos vão ficar cuspindo coisas para te derrubar. E é de boinha se você for rápido o suficiente, mas pode te pegar de surpresa nas primeiras vezes. E bom, chegando no teto, temos o boss final. E esse boss final é a Rabiane. Sim, depois de você matar aquele inimigo, ele assume a forma da Rabiane e usa os mesmos golpes de espada e arco contra você. O que é bem interessante, já que você basicamente luta com alguém que tem suas mesmas habilidades. A IA não é tão boa e às vezes ela é meio burrinha, mas se você não tomar cuidado, ela pode te detonar facilmente. E tem basicamente 3 fases nessa luta. Quando você dá dano suficiente na Rabiane falsa, ela vai usar um golpe especial, onde na primeira fase ela vai subir na máquina e começar a cuspir umas gosmas do teto para se proteger usando o telhado. Na segunda fase ela vai invocar umas centopeias e dá para se proteger ficando em locais seguros, que tá de boa. E na terceira fase você finalmente derrota ela de uma vez por todas. O que eu acho interessante é que tem 3 cenas rentão, basicamente, você morrer em cada uma dessas 3 fases. E na terceira a Rabiane tem uma ilusão onde as 2 Rabianes estão se pegando, mas ela acorda dessa ilusão e percebe que na verdade é uma lesma, daquele mesmo jeito que o boss final da catedral tinha invocado para ela. E aí você consegue matar ela e começar a luta de novo, tornando assim essa luta bem interessante, expandindo um pouco mais a história do que aconteceu ali. E bom, com isso nós conseguimos concluir Cinicista e todo o seu conteúdo. Esse jogo realmente é bem interessante, apesar da gameplay não ser das melhores, o jogo é muito divertido e muito bonito e traz uma experiência muito interessante para um side-scroller com a temática de horror cósmico e os elementos de um EROG. Eu gosto bastante desse jogo e por isso eu resolvi trazer um vídeo dele para expor minha opinião. E se você gostou de Cinicista, bom, deixa o like aí porque talvez eu traga o segundo jogo, sim, ele tem uma sequência, que é o Cinicista 2, foi lançado esse ano, que abrange ainda mais a história. Ele tem uma gameplay um pouco melhor também. E como se não bastasse, esse jogo tem um rentão. Sim, um rentão animado, que é basicamente uma adaptação do que acontece no jogo, com a Rabiane sendo morta 500 mil vezes por 20 trilhões de bichos diferentes. E não é muito interessante, ele não acrescenta muita coisa. Eu recomendo que você vá só jogar o jogo mesmo, porque é melhor. E se eu não conseguir te convencer que Cinicista é um jogo bom, talvez eu consiga com o segundo jogo. Mas você definitivamente deveria dar uma chance, mesmo que eu tenha te falado da história, os inimigos e tudo mais, porque jogar é uma experiência em si. E bom, no mais é isso. E se você quer ver as cenas mais bizarras, mais rentão, eu vou deixar o compilado delas lá no Privacy. Então vai lá dar uma conferida se você tiver interesse. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e nós nos vemos no próximo vídeo. E falou!